Ex-policial brasileiro condenado por envolvimento em chacina em Fortaleza é preso nos Estados Unidos. Durante fuga pela América Central, o brasileiro suspeito de matar 2 namoradas, uma delas aqui nos Estados Unidos, é preso. Presidentes Lula e Biden acertaram nesta tarde a agenda para encontros em setembro, em New York City. No Havaí, enquanto buscas por desaparecidos continuam, autoridades alertam para riscos da qualidade do ar. E na Flórida, estudo mostra os impactos das leis anti-imigração de Ron DeSantis, que seguem promovendo uma debandada de pessoas do estado. A medida, chamada 1718, considerada a mais rígida do país contra indocumentados, proíbe que pessoas sem status legal trabalhem no estado. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um brasileiro que estava na lista de procurados da Interpol, a Polícia Criminal Internacional, foi preso aqui nos Estados Unidos. Ele estava na cidade de Rye, no estado de New Hampshire. O ex-policial estava morando no território americano desde 2019. O nome dele entrou na lista internacional de procurados depois da condenação pela Justiça do Brasil pela participação em uma chacina em Fortaleza. A polícia dos Estados Unidos divulgou a foto do brasileiro Antônio José de Abreu Vidal Filho sendo preso no território americano, onde ele vive desde 2019. Há 2 meses, o nome e a foto dele entraram na lista de procurados da Interpol, com a ficha criminal apontando homicídio, tentativa de homicídio, tortura física e tortura mental. Antônio José e outros 3 militares foram condenados a 275 anos de prisão no primeiro julgamento, que aconteceu em junho deste ano. Eles foram acusados de envolvimento numa série de crimes que aconteceu na periferia de Fortaleza em 2015. Essa matança ficou conhecida como Chacina de Curió. Os militares mataram 11 pessoas, incluindo um adolescente. Tudo isso em retaliação à morte de um policial. Outros 30 réus e 16 acusados ainda vão ser julgados nesse caso. O Tribunal de Justiça do Ceará pediu a extradição imediata do ex-policial brasileiro. E um outro brasileiro acusado de matar pelo menos 2 namoradas, uma delas aqui nos Estados Unidos, foi preso. Ele também é suspeito de uma 3ª tentativa de assassinato. Esse criminoso era procurado pela Polícia Internacional e foi encontrado na Costa Rica. Aleph Teixeira de Souza, de 29 anos, estava em fuga por vários países quando foi, enfim, preso. Após matar a namorada, Rafaela Cristina Miranda, de 34 anos, em abril deste ano, em Minas Gerais, ele fugiu para o Uruguai, Paraguai e Costa Rica, onde foi encontrado. A Justiça Mineira acredita que ele estava a caminho dos Estados Unidos para tentar cruzar a fronteira com o México de forma ilegal. O brasileiro já teria morado aqui no país, onde é suspeito de cometer outro crime. Segundo a Polícia Mineira, ele teria assassinado uma mulher com quem se relacionava, foi preso, mas pagou fiança e fugiu para o Brasil. Em 2021, Aleph também tentou matar outra mulher, desta vez em São Paulo, mas após atacá-la com uma faca, ela sobreviveu. A Justiça de Minas Gerais já pediu a extradição do brasileiro, que segue detido na Costa Rica. Em breve, ele será deportado. Este investigador diz que Aleph pode sim ser considerado um serial killer. Ele não demonstra nenhum medo da resposta penal. O que umas pessoas normais, né, têm temor e pensam antes de cometer crimes, esse indivíduo não pensa, ele faz o que quer e não tem nenhum tipo de limite. Ele tem simplesmente desprezo pela justiça penal, ele acha que não vai ser alcançado. A gente vê nas fotografias aí que ele publicou na internet traços narcisistas, né, em que ele se titula o trem-bala, né, fala que vai passar por cima de todo mundo. E nós estamos aí com a missão, né, a dura missão de pôr um fim a esse tipo de atividade criminosa que ele pratica. Agora a gente muda de assunto porque os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden conversaram por
por telefone hoje. O bate-papo foi para discutir uma agenda bilateral e também para marcar uma maior aproximação política dos dois países. Os dois líderes têm um encontro marcado já para o próximo mês, setembro, lá na cidade de Nova York. Essa reunião vai acontecer em paralelo com a Assembleia Geral da ONU. Lula e Biden definiram os tópicos que vão ser abordados nesse encontro, como, por exemplo, o aquecimento global, guerra da Ucrânia e cooperação em diferentes áreas. Na pauta está previsto também ainda discutir uma possível visita do presidente norte-americano ao Brasil em 2024, quando a relação entre os dois países vai completar 200 anos. Depois do intervalo, a gente mostra que mais de 5% dos indocumentados que viviam na Flórida já deixaram o estado por causa das leis de Ron DeSantis. E no México, mais de 200 imigrantes foram encontrados dentro de um container de um caminhão. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Um mês e meio depois da implantação da nova lei anti-imigração ilegal na Flórida, um levantamento apontou o que a maioria dos comerciantes, fazendeiros e empresários já esperava. Uma fuga em massa de imigrantes daqui da Flórida. Mais de 38 mil indocumentados trabalhadores abandonaram seus empregos e foram viver em estados vizinhos. A Carla Marinho tem as informações. Os dados divulgados pela ONG American for Immigrants Justice preocuparam empresas, comércios e autoridades. Cerca de 5% da mão de obra imigrante sem documentação fugiu da Flórida por causa da nova lei anti-imigração ilegal, assinada em maio e implementada em julho pelo governador Ron DeSantis. A medida, chamada 1718, considerada a mais rígida do país contra indocumentados, proíbe que pessoas sem status legal trabalhem no estado e que sejam denunciadas por empresas e comércios. Determina ainda que centros de saúde registrem os pacientes que não possuem documentos e impede que imigrantes ilegais sejam transportados para dentro do estado da Flórida. Com medo dessas regras, quase 39 mil pessoas que viviam aqui sem documentos foram embora para estados vizinhos. Segundo Ítalo Boldo, empresário da construção civil na Flórida, até empresas de grande porte do ramo já estão planejando trocar de estado. A mão de obra vai estar mais escassa e mais cara. As empresas que aqui atuam na Flórida provavelmente devem estar buscando um outro estado. Além da construção civil, a hotelaria e a agricultura estão entre os setores que também foram afetados pela escassez de funcionários. Vai impactar bastante na economia local e tendo bastante saída de imigrantes e trabalhadores para outros estados. No México, 231 imigrantes foram encontrados viajando escondidos dentro de um caminhão. A polícia disse que esse grupo estava fechado na carroceria, sem ventilação, comida ou água. Eles foram parados em uma rodovia que liga a cidade do México com o estado de Puebla. No caminhão viajavam 92 adultos, 120 menores e 18 adolescentes da Guatemala e de El Salvador. As autoridades disseram que o grupo planejava entrar de forma ilegal aqui no território norte-americano, mas que com o calor excessivo que tem feito e sem a ventilação, eles poderiam ter morrido. O grupo foi levado pelas autoridades para centros de imigração no México. Em New York, autoridades se reuniram para pedir ajuda federal para a crise de imigração que a cidade enfrenta. Segundo o prefeito Eric Adams, a Big Apple precisa de mais de 12 bilhões de dólares para lidar com os indocumentados que chegam sem parar. A estimativa da prefeitura é de que esse valor será gasto, em média, em 3 anos para ajudar os imigrantes, dando suporte aos recém-chegados. Antônio Reynoso, que é o presidente da comissão do bairro do Brooklyn, pressionou a Casa Branca para uma solução, porque, segundo ele, a crise já está impactando todas as pessoas que vivem na cidade. As autoridades nova-iorquinas reforçaram que a crise de imigração é um problema nacional e que é urgente mais comprometimento da administração Biden. No próximo bloco, Illinois se torna o primeiro estado do país a aprovar lei de proteção para crianças que ficam famosas na internet. E uma ótima notícia para quem vive em pelo menos 7 estados abastecidos pelo Lago Mead e o Rio Colorado. A melhora nos níveis deles vai normalizar o abastecimento de água.
Massachusetts é o estado que oferece a melhor qualidade de vida para os residentes daqui dos Estados Unidos. Bom, é isso que afirma um novo estudo da Wallet Hub. Para chegar a essa conclusão, foi feito um levantamento sobre tópicos específicos de todos os estados do país, como nos mostra agora a Giovanna Lucatelli. O relatório sobre os melhores estados para se viver nos Estados Unidos de 2023 do Wallet Hub comparou 51 indicadores sociais. Dentro dos aspectos avaliados estão o custo da moradia, o crescimento da renda pessoal nos últimos 12 meses, a taxa de educação dos residentes, qualidade dos serviços de saúde acessíveis à população e a segurança pública com índices de criminalidade. Em todos os requisitos pesquisados, Massachusetts foi apontado como o melhor estado americano para se viver, seguido por New Jersey, Nova York e Wyoming. O Wallet Hub é um site de pesquisas que estuda as finanças pessoais dos americanos. O estudo revelou ainda que o ponto fraco de Massachusetts é a acessibilidade. O estado ficou na 44ª posição. É o 8º com menor população em situação de pobreza e o 13º em crescimento de renda. Outro dado importante é que Massachusetts é o estado com a maior população protegida com seguro de saúde. Já o estado americano do Novo México foi classificado como o pior estado dos Estados Unidos para se viver. Massachusetts existe 2 estados, né? Um no verão e um no inverno. O verão lá é muito curto, então parece que você está em outro estado, porque existe vida na rua, existe vida social, existe restaurantes abertos, opções de lazer que não existe no inverno, né? E a temporada de frio lá é muito longa. Eu acho que Massachusetts é um ótimo estado para o brasileiro que está começando nos Estados Unidos, porque ele oferece, a comunidade brasileira é muito grande e ela se ajuda. Tem muita opção de empregos. Lá, sem dúvida, eu acho que é o estado que mais oferece emprego para o brasileiro. Em tempos onde se discute tanto o uso da imagem de crianças nas redes sociais e essa exposição online, o estado de Illinois aprovou uma lei de compensação para proteger os ganhos dos pequenos que viram celebridades através dos pais. Enquanto as estrelas infantis das redes sociais brincam e são crianças, seus ganhos estarão protegidos, pelo menos em Illinois. Illinois will be the first in the nation to cover and protect children that are being vlogged. O estado se tornou o primeiro do país a aprovar uma lei que estabelece proteções para os menores que ganham fama na internet, mesmo sem entender muito bem o que está acontecendo na realidade. A medida, que faz parte do pacote de leis sobre trabalho infantil do estado, entra em vigor em 1º de julho do ano que vem e vai obrigar os pais de Illinois a reservar 50% dos ganhos de conteúdo online para um fundo no nome da criança. Também será permitido que adolescentes com mais de 18 anos tomem ações legais contra seus pais se forem apresentados em vídeos monetizados de mídia social sem serem devidamente compensados. A lei foi aprovada com facilidade porque, segundo os legisladores de Illinois, hoje, no mundo todo, existem poucas regras e muito dinheiro nessa nova profissão de influencer. E alguém precisa pensar nas crianças, que muitas vezes entram nesse universo por desejo dos pais. Essa lei ela vem em um momento adequado em que crianças e adolescentes atuam cada vez mais no mercado digital, promovendo produtos e serviços, né, como influenciadores, e por essa maneira, né, essas crianças elas possuem um representante legal, que geralmente são os pais, ou então algum tutor, ou uma pessoa que é autorizada a fazer a administração desses acordos comerciais e financeiros. Então, como a criança e adolescente não pode cuidar, não tem algumas prerrogativas, alguns direitos e precisam da intermediação de uma pessoa adulta devidamente autorizada, existem muitas dificuldades que podem surgir e nós temos identificado diversos problemas que eventualmente podem acontecer nesse tipo de relacionamento entre a criança e adolescente e o responsável pela administração né, da sua carreira. Oficiais federais planejam aliviar já para o ano que vem as restrições de fornecimento de água para mais de 7 estados daqui do país. A mudança ocorre após as chuvas deste ano terem sido acima da média, ajudando a manter os níveis de água nos 2 maiores reservatórios aqui do país.
Já em 2024, o Colorado River e o Lake Mead, que estavam abaixo de um nível crítico, vão operar em nível 1 de escassez de água, o que significa que bilhões de galões de água a mais serão fornecidos para estados como Arizona, Nevada e Novo México. A quantidade de água no Rio Colorado e no Lago Mead ainda não está ideal, mas as autoridades dizem que é uma grande melhoria em relação às quedas de níveis registradas anteriormente. As autoridades reforçaram que essa melhora significativa também é resultado dos esforços de conservação de água do Sudoeste, que foram financiados em parte pela histórica agenda de investimentos do presidente Joe Biden. E depois do intervalo, tem reportagem especial sobre o microplástico que já tomou conta do planeta e agora foi encontrado até no coração humano. E a gente traz os alertas sobre a qualidade do ar no Havaí por causa dos incêndios. Uma preocupação a mais para as autoridades. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. O assunto agora é microplástico. Há pouco tempo, nós destacamos aqui no Jornal Américas no Ar que cientistas tinham encontrado esse material minúsculo no leite materno, podendo afetar a vida da mamãe e do bebê também. Agora, os médicos encontraram vestígios desse tipo de contaminação no sangue e no coração humano. Essas micropartículas circulam pelo nosso corpo, podem se alojar em qualquer órgão e provocar diversas doenças e complicações, como nos traz agora em uma reportagem especial a Eloá Orazen. Carne, osso e microplástico. Esse estranho no ninho é cada vez menos estranho na atual composição do nosso corpo, o que preocupa biólogos e médicos. Depois de detectar a presença de microplásticos em tecidos do pulmão e até no leite materno, pesquisadores chineses identificaram essas partículas nocivas no coração humano. Ao todo, foram descobertos 9 tipos de plástico em 5 locais diferentes nos tecidos cardíacos analisados. A notícia chega sem nenhuma surpresa à mesa da professora Thais Mawad, médica patologista que há anos investiga o assunto. Você encontrar isso no nosso corpo, na verdade, é meio esperado. Infelizmente, é meio esperado, né? Porque a exposição que a gente tem é absurda, né? A gente está rodeado disso. Não existe lugar que você vai que não tenha plástico e que você não esteja exposto a isso. Além da contaminação via oral por alimentos e objetos levados à boca, também estamos inalando microplásticos pelo ar, uma vez que essas partículas têm tamanho em torno de 5 milímetros. Esperado, mas é muito preocupante, porque você ter uma partícula inerte no seu corpo, circulando, ela está no sangue, dentro de vários órgãos, passando para o leite materno, né, quer dizer, está chegando numa criança. O que essa partícula inerte circulando pode causar no nosso organismo, né, a gente já tem evidências em estudos de cultura celular, né, quando a gente tenta reproduzir um órgão, né, quando a gente tenta reproduzir uma estrutura de algum tecido do nosso corpo, a exposição a isso, a gente já sabe que evoca processos inflamatórios. Em alguns estudos, evoca malformação, né? Quando eles expuseram microplástico em embrião de galinha, esses embriões têm muita malformação. E em estudos de organoides, por exemplo, altera o desenvolvimento dos órgãos. Antes de identificar essas partículas em seres humanos, os microplásticos foram localizados nos oceanos, prejudicando todo o ecossistema local. Os peixes contaminados acabam chegando à nossa mesa e virando um verdadeiro banquete tóxico ao corpo humano. Em estudo, foram detectados produtos químicos originários do plástico capazes de causar câncer no sangue e na placenta de uma mulher grávida, por exemplo. A extensão do estrago que o microplástico pode causar aos seres humanos ainda é desconhecida. Que essa substância que está menos de 50 anos por aí, que provavelmente faz pouco tempo que está circulando, qual a consequência disso? Enquanto estudamos a profundidade e a seriedade dos impactos dos microplásticos nos tecidos humanos, os especialistas lembram que não existe tratamento para mudar essa realidade. O único caminho para deixarmos de ser refém do plástico dentro do nosso corpo é deixar de ser refém fora dele também. Não tem nada que a gente possa fazer, não. Tem que parar de produzir, a sociedade é absolutamente viciada em plástico, né?
todas essas notícias parecem não afetar nem a indústria, nem o consumidor, né? As pessoas continuam consumindo plástico de uso único, que é um dos principais problemas. As indústrias continuam produzindo como se não fosse com elas isso, né? Não é com elas, e os governos não conseguem colocar nenhuma lei regulatória, tanto pelo grande lobby que essa indústria do plástico tem. Então, o futuro é bastante sombrio, eu acho. E para quem pensa que uma possível solução é reciclagem, fica o alerta. O plástico ele não é reciclável, o plástico ele é downcycling, quer dizer, quando ele entra na cadeia, você consegue reutilizar ele 2 ou 3 vezes, e aí depois ele acaba virando aquele plástico duro, preto, sabe, de vaso, saco de lixo, que não tem mais o que fazer. Outra coisa que a população tem que ficar esperta é que muita coisa que é dita como reciclável não é necessariamente reciclada. Então, muita coisa não tem cadeia de reciclagem no Brasil. Então, por exemplo, aquele plástico BOP dos salgadinhos, etc., aquilo não tem quem recicle. Então, aquilo, além de você estar comendo um monte de porcaria, você está jogando plástico no oceano. E, finalmente, os estudos mais recentes mostram que, quando você recicla o plástico, você está juntando, você esquenta, expõe um monte de substâncias tóxicas, você pode ter coisa contaminada dentro daquele plástico. Então, na verdade, eles acham que esse plástico que é reciclado ele é mais tóxico do que o plástico virgem. Então, realmente, a única coisa que a gente tem que fazer é parar de consumir plástico. Uma semana depois do mais mortal incêndio florestal da história norte-americana, as autoridades fazem um novo alerta que ameaça as pessoas que escaparam dessa tragédia e que ainda estão na ilha de Maui, no Havaí. É a fumaça tóxica. Os moradores e as equipes de resgates que estão lá respirando esse ar contaminado podem ter graves problemas de saúde a longo prazo. As autoridades estão dizendo que o ar, a água e os destroços ao redor da ilha ainda registram altos índices de compostos químicos provocados pelas intensas queimadas e também podem conter amianto e chumbo por causa das construções queimadas. Eles estão pedindo para as pessoas evitarem essas áreas devastadas por risco de contaminação. A longo prazo, essas substâncias inaladas podem provocar várias doenças, como câncer, defeitos congênitos ou até afetar o cognitivo. O alerta foi emitido nos últimos dias depois que vários moradores foram flagrados vasculhando os destroços de suas residências em busca de pertences. As autoridades disseram que muitos prédios e casas queimados em Lahaina, a comunidade mais antiga do Maui, possuíam esses produtos químicos, já que foram construídas antes de 1970. Só a partir dessa época é que o chumbo e o amianto foram eliminados das construções e pinturas. Os agentes de saúde lembraram ainda que as queimadas podem ter espalhado arsênico no solo, já que esse produto químico foi usado como herbicida em partes do Havaí por volta de 1900. Metal, borracha e plásticos incinerados também se tornam micropartículas e podem ser inalados. Vários testes estão sendo feitos na região, no ar, na água e no solo, para descobrir o tamanho da contaminação. As cinzas e os escombros devem ser retirados das áreas devastadas para a população poder voltar a circular com segurança. O presidente Joe Biden e a esposa prometeram visitar o Havaí na próxima segunda-feira. Agora está na hora da nossa previsão do tempo. Vou te convidar para a gente dar uma olhada no nosso telão para ver como é que vai ficar o dia amanhã em todo o país. Olha só, chuva prevista na região de Boston, temporal ao longo do dia em Nova York e Norfolk. Em Charlotte, pancadas isoladas ao longo do dia. Em Atlanta, bastante sol, máxima de 88. E na Flórida, Tampa e Miami, o sol nem vai aparecer, máxima de 90 em Tampa. Em Houston, o sol brilhando bastante forte, com 105 de máxima e 80 de mínima. San Antônio, mais calor ainda, 108 graus, sol entre nuvens. El Paso também, o dia meio encoberto, máxima de 103 graus. Bastante calor também, apesar do tempo encoberto. Em Albuquerque, pancadas de chuva ao longo do dia, máxima de 93. Fênix, olha que caloraço, 112 graus aí, apesar de ter um pouco de nuvens ao longo do dia. Las Vegas, tempo encoberto, mais calor, máxima de 107, mínima de 86. São Francisco, tempo novamente aí mais ameno, mínima de 62, máxima de 68, Evelyn.
E olha, agora uma última informação. Se você está planejando uma viagem a Chicago, atenção, viu? Uma das atrações mais famosas da cidade está temporariamente fechada ao público. É que equipes de construção estão trabalhando na praça onde fica o Cloud Gate, mais conhecido como o The Bean, o feijão. A cidade de Chicago diz que haverá acesso limitado ao público enquanto a praça recebe os reparos que são necessários. O problema é que essa obra, que começou ontem, está programada para terminar somente na primavera de 2024, Ruth. Olha só, então não tem jeito, viu? Se você quer ir até Chicago, quer garantir aí a tradicional foto da cidade, é melhor se programar, né, Evelyn? Programar, reprogramar, marcar essa viagem para uma outra hora, porque, né, quando a gente visita um lugar turístico, a gente sempre quer fazer as fotinhos, né, a rota padrão, não vai dar pra chegar pertinho do The Bean. Não dá pra ir pra lá, não programar, pra depois voltar e falar, não deu pra tirar foto. Vai então pra outro estado, gente. Tira férias, vai pra outro estado, depois vai lá pra Chicago conhecer a cidade e o The Bean. E o The Bean, é isso aí. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje, então, termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite. Você fica agora com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.